todos. Esta manhã eu gostaria de começar por vos contar a história do Oliver. Oliver é um instrutor de skate que trabalha para a Skateistan. É uma organização não lucrativa que combina a aprendizagem do skate com a educação, dando ferramentas a uma série de jovens para eles conseguirem triunfar na vida. Isto só por si não vos diz nada, é só uma questão de vos dizer que o Oliver e a empresa dele trabalham no Afeganistão. Se vocês não conhecem o Afeganistão, saibam que a população do Afeganistão, metade da população do Afeganistão, tem menos de 16 anos. E 70% da população do Afeganistão está abaixo dos 25 anos de idade. Logo conclui-se que, ao contrário da população europeia, a população do Afeganistão é uma população jovem. O problema é que estamos a falar de um país que vive há várias décadas em guerra, tem uma corrupção galopante e poucas possibilidades destes mesmos jovens se desenvolverem. Daí que o Oliver fez esta empresa. Mas porquê uma empresa de skate? E ele vai explicar. Nesta população jovem, mas muçulmana, as mulheres não têm muitas oportunidades de se desenvolver. E por isso, elas estão proibidas da maior parte das coisas, inclusivamente de andar de bicicleta. Mas como o skate é um desporto recente, ainda ninguém se lembrou de fazer regras acerca do skate. Pelo que as mulheres podem praticar skate. E assim, o Oliver, que não ganha nada por aí além, ele ganha $10 por semana e só tem eletricidade em casa a cada 2 dias, ele é recompensado pelo tempo e pelo esforço que ele despende em ensinar rapazes e raparigas a andar de skate. Uma delas, a Priscila, só tem 12 anos. Mas sabem, quando se anda de pequenino, até se domina o skate. E ela já dominava o skate, pelo que ele a recomendou para ela ser instrutora de skate numa determinada parte da cidade de Cabul, o que lhe permitiu a ela, com o dinheiro que ela ganha, ajudar a sua família e sair da rua como pedinte. Ela era pedinte. E, portanto, o Oliver vai tentando mudar a vida destes jovens rapazes e raparigas de Cabul. Alguns deles, conta ele na sua crónica, que já não existem. Foram vítimas de um atentado terrorista. Mas para terem uma ideia da amplitude daquilo que ele faz, 40% dos praticantes de skate no Afeganistão são mulheres. E ele tem um prazer especial em ensinar a estas pessoas não apenas a prática do skate, mas a desenvolverem aptidões que os ajudem e as ajudem a lançarem-se em pequenos empreendimentos que lhes permitam ter uma vida mais condigna. Atitudes como as do Oliver falam-nos de duas coisas: de fé naquilo que eles fazem, de confiança naquilo que eles fazem, e de uma outra característica que é a resiliência. E é disso que nós hoje vamos falar. Vamos juntar estas duas características, a fé e a resiliência. E vamos falar da fé resiliente no Evangelho de Marcos. Sabem que o Evangelho de Marcos é dos evangelhos que mais fala acerca da fé. Na verdade, a palavra fé e as palavras que daí derivam aparecem mais vezes no Evangelho de Marcos que outras expressões como aquelas que nós estamos habituados, como seja reino dos céus, salvação, ou até mesmo a noção de pecado. Aparecem muito menos no Evangelho de Marcos do que a própria palavra fé. Ora, associada à fé, vocês irão ver que está muitas vezes a resiliência. Embora nós muitas vezes não nos demos conta. Eu selecionei 3 relatos dos muitos que o Evangelho de Marcos tem sobre a fé resiliente. Relatos que nós conhecemos,
mas que nos vão mostrar como é que os personagens que neles intervieram nos podem ajudar hoje, nas nossas próprias situações em que nós nos encontramos, a desenvolver também uma fé resiliente. Sendo assim, vamos à primeira situação, que está envolvida logo na segunda. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ao versículo 21 e ler a partir daí. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E diz-nos assim: Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. O relato inicia-se com este dirigente da sinagoga, chamado Jairo, que pede a Jesus que se desloque para curar a sua filha, que tem um problema grave, está a morrer. Jesus acede, como nós vimos, desloca-se, mas não se desloca a um passo normal. Rodeado de uma grande multidão, ele tem que andar ao ritmo daquela multidão. No final desta multidão está uma mulher que tem um fluxo de sangue, uma hemorragia. E já convive com esta hemorragia há 12 anos. Ela tinha ouvido falar das curas que Jesus fazia, ela sabia daquilo que Jesus podia fazer, mas não tinha a mesma possibilidade de Jairo. Ela não se podia deslocar até onde Jesus estava abertamente e poder dizer-lhe: cura-me. De maneira que aconteceu aquilo que vocês estão aqui a ver. O que é facto é que há duas coisas neste relato que nos incomodam e praticamente devem ter incomodado dois intervenientes. Uma delas é o Jesus ter perguntado: quem é que me tocou? Não foi só aos discípulos que a pergunta incomodou, é que Jesus parou para perguntar quem o tocou. Ora, há neste relato um homem que tem urgência, chama-se Jairo. O facto de Jesus parar deve-o ter incomodado. O segundo personagem em quem a pergunta incomodou foi a mulher. Obviamente. Ela queria ficar e queria passar despercebida. E Marcos salienta que esta mulher veio a temer e a tremer diante de Jesus, contou-lhe toda a verdade. Sabem o que é que significa contar toda a verdade? Significa expor a razão pela qual ela tocou Jesus. E agora vem a segunda questão que a mim me incomoda. É, na verdade, saber quando é que esta mulher ficou curada. Porque vocês leram, tal como eu, no versículo 29, que quando ela tocou Jesus, ela sentiu no seu corpo quê? Estar curada. Mas vocês leem no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando é que esta mulher foi curada? A questão tem a sua pertinência porque a Bíblia, como vocês sabem, vê o ser humano como um todo. Aspecto físico, social, espiritual, emocional ou mental. Fisicamente nós poderíamos dizer que esta mulher estava curada, mas o ser humano é um todo. E, portanto, havia riscos aqui. O primeiro risco era de pensar que se eu tocar coisas que até são normais como uma veste, mas que eu penso que são santas,
eu posso curar-me. E daí nós tínhamos uma cura sacramental. Jesus não quer dar a entender que isso possa ser possível. Em segundo lugar, nós temos também um outro aspecto. Esta mulher é marginal. Ela surge por detrás de Jesus. Ela tem uma fé marginal. Ela poderia deixar pensar assim: eu não preciso de fazer parte de uma comunidade de fé para ser curado. Posso ter a minha fé. E se eu tiver só a minha fé, eu não preciso de uma comunidade religiosa. Eu vou a Deus e Deus faz tudo aquilo que Ele quiser por mim. Jesus não quer dar a entender que eu posso viver uma religiosidade fora de uma comunidade de fé. Em terceiro lugar, Jesus quer restaurar esta mulher com a sua sociedade e com o seu Deus. A concepção que ela tem de Deus não é provavelmente a mais correta. Ora, além disso, Marcos não nos diz, mas nós podemos aqui ver quais são os aspectos resilientes desta mulher. E eles estão presentes no texto, embora nós tenhamos que ir à procura deles. Diz-nos que esta mulher sofre de uma hemorragia há 12 anos. Diz-nos que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. Em primeiro lugar, antes de se aproximar de Jesus, esta mulher teve que vencer os seus próprios medos. 12 anos, consulta após consulta. Sem esperança e o seu estado a decair. A sua doença a tornar-se crónica. E não a haver cura. Haverá aqui alguém esta manhã que sofra de uma doença crónica e que já sentiu na pele este problema que ainda hoje a medicina, apesar de estar avançada, tantas vezes parece não ter ainda solução para todos os problemas que nos acontecem. Em primeiro lugar, esta mulher teve que vencer este seu desespero e este seu medo. Será que mais uma vez eu não vou sair desapontada? Em segundo lugar, ela é vítima de uma hemorragia. E quando se é vítima de uma hemorragia, pode-se desenvolver problemas de saúde, tais como uma anemia. E reparem, ela tem que ultrapassar uma multidão. Não é fácil ultrapassar uma multidão. Vocês já tentaram ultrapassar uma multidão quando ela está compacta? É preciso energia para isso. Ela teve que vencer a multidão. E é engraçado, na Bíblia, muitas vezes a multidão é o obstáculo às necessidades do ser humano. A multidão não tem empatia. A multidão não quer saber se vocês têm um problema grave ou não. A multidão procura qualquer coisa de extraordinário. Eu já vivi isso na pele. Aqui há uns tempos atrás, eu tive que fazer o Cicerone do pastor Fernando Gonçalves. Eu disse ao meu presidente da União na altura, nunca mais. Porque aquilo era difícil. Muito difícil. Porque quando ele pregou num sábado na Igreja Central de Lisboa, ele depois até me pedia tire-me daqui. E não havia como. É que não havia como. As pessoas estavam de tal maneira juntas à volta dele que tentar furar aquilo não havia hipótese. Não havia hipótese. Nesse sábado à noite eu procurei recuar o meu carro com ele já dentro do carro e houve pessoas que pura e simplesmente puseram-se atrás do carro. Bloquearam o carro para que o carro não andasse. É simples. A multidão tem esta maneira de agir. Esta mulher teve que furar a multidão. O terceiro aspecto resiliente que nós vemos na fé desta mulher foi ainda a sua falta de forças. Será que eu vou ser capaz, finalmente, de lá chegar? E, em quarto lugar, ela teve que vencer as suas convicções religiosas. A pergunta ainda há bocado às crianças tinha razão de ser. Quando tu fazes uma coisa que tu achas que é má, o que é que tu achas que deves fazer para não a fazer? Esta mulher tinha a convicção de que ir no meio daquela multidão era mau, porque ela era impura. E, portanto, ela estava a fazer qualquer coisa que na sua própria consciência, na qual ela sempre foi educada, era má. E as consequências ela conhecia-as. Mas, mesmo assim, na sua resiliência, ela teve que decidir: ou eu continuo a fazer isto e procuro resolver o meu problema, ou eu vou acabar por morrer, porque não tenho outra solução. Mas ela teve que lutar
contra a sua própria consciência. E quando Jesus se dirige a esta mulher, a primeira coisa que ele faz é reconciliá-la entre ela e Deus. E assegurá-la de que o Deus a quem ela servia e adorava percebia o seu problema e, através de Jesus Cristo, solucionou-lhe o seu problema. Em segundo lugar, reconciliou-a com a comunidade de fé. Só havia um elemento em toda a comunidade religiosa que podia declarar que aquela mulher estava curada. Era o sacerdote. E Jesus funciona naquele momento como sumo sacerdote. E ele disse-lhe, tu estás curada do teu mal. E, portanto, ao pronunciar que aquela mulher está curada do seu mal, ele reconcilia imediatamente com a sua comunidade de fé e com o seu Deus. Ela passa a ser aceite, deixa de ser uma fé marginal. E ao deixar-se tocar por uma mulher impura, ele está ao mesmo tempo a dizer que ele próprio absorve, recebe e absorve todas as impurezas. Mas, no meio disto, esquecemos do Jairo. Ao mesmo tempo em que Jesus cura esta mulher, se vocês continuarem a ler, Jesus ainda está a falar com ela. Versículo 35 de Marcos 5. Chegaram alguns da casa do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, porque incomodas o mestre. Bom, agora temos o Jairo. O que é que o Jairo pensava de Jesus? Que obstáculos é que o Jairo teve que vencer na sua fé para ir ter com Jesus? O primeiro obstáculo está logo no início deste relato. Ele vai dizer, reparem como é que começa o início deste relato. Chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés, eu estou no versículo 22, e depois no versículo 23, rogava-lhe muito. Primeiro obstáculo do Jairo. Eu tenho um caso urgente. Mas será que Jesus compreende que o meu caso urgente é mesmo urgente? Certa vez eu cometi um erro. Tive uma cólica renal, fui na ambulância para o hospital e, quando cheguei ao hospital, os bombeiros disseram quer ir de maca ou quer ir na cadeirinha de rodas? E eu cometi um erro. Eu vou na cadeirinha de rodas. Vou na cadeirinha de rodas, chego ao pé da enfermeira e eu cheio de dores. E ela, com todas as calmas, o senhor mostra-me o seu cartão de cidadão, e eu torcia-me de dores. E eu demonstro-lhe o cartão de cidadão, e ela diz-me assim, é doença crónica ou é acidente? Vocês sabem que quando tem uma cólica renal, vocês não conseguem quase falar. E eu não ia explicar que aquilo era doença crónica, porque não era, também não era acidente. E eu, de repente, só lhe digo assim, a senhora importa-se de me dar um saco, que isto não está a correr bem. E só quando eu lhe peço o saco, é que ela diz, entre. E lá fui eu. Para mim, o que era urgente, não era aparentemente muito urgente para a enfermeira que estava a fazer a triagem. Logo, o primeiro obstáculo que Jairo teve que passar foi este. Aquilo que eu penso ser urgente, será que é urgente para Jesus? Será que ele vai considerá-lo urgente? Primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, ele é um dirigente da sinagoga. Será que Jesus vai atender a um dirigente da sinagoga como eu? E se eu procurar a ajuda de Jesus, que represálias vou eu ter? Porque vai haver. Que represálias vou eu ter da parte do grupo que controla a sinagoga, ou seja, os fariseus? O que é que me vai acontecer da parte dos meus irmãos? É suposto que os fariseus procurem fazer a vida negra a Jesus, não que promovam aquilo que ele faz. Este foi o segundo obstáculo. Terceiro obstáculo. A inércia da multidão. Jairo não consegue compreender porque é que as coisas vão tão devagar. E, finalmente, ele tem que vencer o atraso da mulher. Aparece. Quando nós temos qualquer coisa urgente, eu acho que há uma lei para isto. Há sempre alguém que aparece e que nos tira a nossa urgência, que é mais urgente do que nós. E os irmãos vão de reparar uma coisa. Tentem pôr duas pessoas que sofrem de um problema a falar uma com a outra. Sabe o que é que vai acontecer? Elas vão zangar-se. Porque cada uma considera o seu problema mais grave
do que o da outra. Mas em toda esta circunstância, o que é admirável em Jairo é que Jairo manteve-se silencioso. Até que quando a questão daquela senhora está resolvida e ele começa a dizer, agora sim, podemos ir para casa. Ele tem que vencer mais um obstáculo. Não vale a pena, Jairo. A tua filha acabou de morrer. E Jesus teve que agarrar na mão de Jairo e dizer-lhe, não temas, crê somente. Mas esse não foi o último obstáculo. É que um obstáculo é alguém vos dar a notícia da pessoa que vocês amam que morreu. O obstáculo seguinte é pior. É encarar fisicamente a morte. E Jairo, quando chega à casa, ele ainda podia ir naquela... Se calhar não morreu. Mas quando chega à casa, Jairo constata mesmo que a sua filha morreu. E os irmãos reparam que em todo este relato, quando nós já chegamos ao final, Jesus toma apenas, já no versículo 40, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e mais quantas pessoas? O pai e a mãe da menina. E foram estes que foram ao quarto com ela. E quando Jesus diz o versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. E versículo 43, Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém e ordenou que dessem de comer à menina. A determinação de Jairo mostra-nos que ao longo de todo este episódio, e apesar das adversidades que ele foi encontrando, ele manteve a sua confiança. Nem sempre é fácil. Tal como Jairo, quando nós temos uma urgência, nós queremos que ela seja resolvida rapidamente. E aqui parece que Deus tomou o seu tempo. Foi vendo uma outra urgência, foi indo ao ritmo da multidão, e quando tudo parecia perdido, é que Deus então atuou. E muitas vezes é assim. E a resiliência mantém-se nisso. Mantém-se no acreditar até ao fim. O outro relato de resiliência nós encontramos 2 capítulos mais à frente. No capítulo 7, nos versículos 24. Capítulo 7, versículo 24. É um relato que os irmãos também conhecem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom, e tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. E certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. E disse-lhe Jesus, deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse, por causa dessa palavra, vai, o demónio já saiu da tua filha. Este é um relato interessante, porque Jesus tem que sair de onde estava, ele tem que sair do nordeste da Galileia, passar uma fronteira que não é fácil de passar, é passar a fronteira para o paganismo, e ir encontrar propositadamente esta senhora, desculpem-me agora a expressão, para a tratar aparentemente mal. Porque ela vem pedir qualquer coisa a Jesus e Jesus diz-lhe que em princípio não está disponível. A salvação, toda a gente sabe, Jesus já lhe tinha dito à samaritana, a salvação vem dos judeus. Mas houve qualquer coisa na voz de Jesus que levou esta mulher a acreditar que podia persistir. Reparem que esta própria senhora teve que passar alguns dos seus obstáculos. Primeiro obstáculo, ela é da região de Tiro e de Sidom. Diz-nos Flávio Josefo que os galileus mantinham relações contínuas, tensas e violentas com os habitantes de Tiro e de Sidom. Tensas e violentas. Ora, Jesus, toda a gente sabe, é galileu. Veste-se à maneira galileia. Prende o cabelo à maneira galileia. É um galileu. Não é fácil quando nós estamos diante de alguém que... Segundo obstáculo, é justamente a maneira pela qual Jesus trata esta mulher, como qualquer judeu trataria um gentil. Chama-lhe de
No caso dela, cadela. A nós parece-nos difícil nós ouvirmos esta palavra da boca de Jesus. E Jesus quis-o fazer para mostrar aos discípulos como é indigno e como é vexatório tratar qualquer ser humano desta maneira. E este foi mais um obstáculo que esta mulher teve que passar. O outro obstáculo é que uma mulher não se aproximava sozinha para falar com um homem. Nunca. Naquele tempo, isto não acontecia. Mas, em último lugar, nós aprendemos uma coisa. George Knight salientou muito bem numa das meditações recentes que vocês têm lido. Não sei se vocês as têm. Olhar para Jesus. George Knight diz uma coisa interessante acerca desta mulher. Ela aprendeu a lição que os discípulos ainda não tinham aprendido. Às vezes temos que nos tornar em nada para receber qualquer coisa de Deus. E o que é que esta mulher aprendeu? Foi isso mesmo. E reparem que, enquanto com muitos judeus, Jesus tinha que ir e fazer o milagre com eles, vocês vão de reparar que nos Evangelhos, às vezes com os pagãos, Jesus diz apenas, vai e quando tu lá chegares, já está curada. E eles tomam a palavra de Jesus justamente à letra. O último exemplo de hoje de uma fé resiliente, vocês encontram no Evangelho de Marcos e encontram no versículo 32. Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. Foram a um lugar chamado Getsémani e Jesus disse aos discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Podemos dizer que Jesus teve que ter fé? E teve que ter fé resiliente? Tal como a fé resiliente dos outros todos? Choca-vos esta ideia? E, porém, o Evangelho de Marcos diz-nos justamente que a um determinado momento da sua vida Jesus teve medo. O único momento da sua vida em que ele teve medo. O único momento da sua vida em que ele se angustiou. E onde é que está aqui a resiliência de Jesus? A resiliência de Jesus está num único ponto. O relato de Marcos diz que ele depois voltou, encontrou os discípulos adormecidos e foi de novo e orou usando as mesmas palavras. A resiliência de Jesus está só num único ponto. Eu gostaria que fosse assim. Eu sei que tu podes fazer com que seja assim. Mas se não puder ser assim, ajuda-me a alcançar o meu objetivo. E quando Jesus sai desta oração, o seu medo desaparece. Não a sensação de abandono, mas o medo desaparece. E como os irmãos sabem, a frase dele na cruz, meu Pai, porque me abandonastes, é um eco do Salmo 22. Se os irmãos lerem bem o Salmo 22, sobretudo os versículos 28 a 31, que é a maneira como o Salmo 22 termina, Salmo 22, versículos 28 a 31, vocês encontrarão o seguinte: pois o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá. Falará do Senhor às gerações futuras. Proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois Ele o fez. Jesus está entre estes que descem ao pó. Mas entre estes que descem ao pó, a sua resiliência mantém-se em que vai haver uma posteridade que há de nascer e que há de nascer livre. Porque através da sua resiliência, Ele libertou
essa posteridade que somos nós. Esta manhã eu quis-vos mostrar estes exemplos de resiliência por várias razões. Pode haver pessoas aqui que, como aquela mulher marginal, acham que não há comunidade que os entenda e que não tenha empatia para com elas, e é uma verdade. Muitas vezes as multidões não têm empatia. Muitas vezes na igreja nós não encontramos empatia. Mas não significa, por isso, que Jesus não nos reconcilie com a nossa comunidade. Aquilo que Ele nos diz é que quer nós soframos há muito ou pouco tempo, se nós temos como objetivo primário o encontro com Cristo e formos resilientes, os objetivos da nossa vida reajustam-se, redefinem-se e nós conseguiremos alcançá-los. Lembram-se do que Jesus disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e assim será feito. É engraçado, porque uma semente tem que ter forçosamente resiliência. Ela é posta lá na terra e para germinar ela tem que ultrapassar o obstáculo da pressão que a terra exerce sobre ela. E o monte é uma hipérbole para nos dizer que muitas vezes nós desistimos demasiado cedo. Às vezes nós vemos os obstáculos e não percebemos que a fé desenvolve-se à medida que nós crescemos com ela, prosseguimos nela e começamos a ver que aqueles obstáculos aparentemente inultrapassáveis se começam a ultrapassar. E à medida que nós vamos vencendo esses obstáculos, vamos redefinindo os nossos objetivos. O principal objetivo em todos estes relatos foi que, quando se tem uma fé resiliente, alcança-se o objetivo que se procura. Jesus procurava a salvação dos homens. Não queria definitivamente morrer, tal como nós não queremos morrer. Mas porque Ele procurou junto do Pai que essa salvação fosse primordial, quando Ele saiu da sua oração angustiante, Ele estava pronto para morrer. Lembram-se de Paulo? Orei 3 vezes ao Senhor para que me libertasse da minha doença. E o Senhor me disse: Paulo, realmente o que é bom para ti é que a minha graça te basta. Que estes relatos não nos digam que nós vamos sempre ficar curados das nossas doenças, mas que eles também não nos digam que nós não vamos ficar curados das nossas doenças. Com cada um, Deus tem um objetivo que se vai afinando e que se vai definindo à medida que nós prosseguimos e à medida que nós nos tornamos resilientes na nossa relação com Deus. Que a nossa fé seja verdadeiramente uma fé resiliente e que nos ajude nos nossos próprios combates a termos uma experiência vitoriosa, como aconteceu com todos estes relatos. Amém.